Atos capítulo 15, versículo 6 até o 21. A gente estava falando que hoje é o domingo de Ramos e entra agora a Semana Santa. E é interessante que no domingo de Ramos, no domingo em que Jesus entrou, é o dia da entrada triunfal em Jerusalém, o povo o aclamava como aquele que veio enviado do Senhor, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, e eles proclamaram Jesus como rei ali, e logo, pouco tempo depois, na sexta-feira, eles já estavam clamando para crucificar Jesus, para crucificarem Jesus. Aliás, antes, na quinta-feira, eles estavam fazendo isso. Então, isso nos faz pensar sobre, até mesmo agora na modernidade, a Páscoa, ela é comemorada em todo mundo, na mesma data, é sempre a mesma data para todo mundo, não é uma data fixa, mas é sempre um domingo, o dia da ressurreição de Cristo. Mas o que o mundo está fazendo com a Páscoa é uma coisa estranha, podemos dizer assim, porque vende-se ovos de chocolate, que não tem nada a ver com a ressurreição de Cristo. Até tem algumas histórias folclóricas e tudo, que o ovo ele representa a fertilidade e todas essas coisas, renascimento, mas inventaram o tal do coelhinho da Páscoa, aí o coelho bota ovo, fica bem esquisito isso. E embora o mundo inteiro comemore a Páscoa, o mundo cristão, o Brasil é um país cristão, 90% mais ou menos da população se declara cristã, mas que tipo de cristãos nós somos? Será que quando Jesus vier levar a sua igreja, quando a igreja for arrebatada, será que ele vai levar esses 90% daqui do Brasil, por exemplo? Ou será que não? A pergunta é, quem são de fato aqueles que creem em Jesus? Embora muitos dizem que são cristãos, quem de fato crê em Jesus? E a gente pode ir além. Quem de fato é salvo? Quem de fato tem certeza da salvação? É isso que eles estavam debatendo aqui em Atos capítulo 15, dos versículos 6 ao 21. Eles se reuniram ali, os apóstolos e os presbíteros se reuniram em Jerusalém para discutir justamente isso, mais a respeito dos gentios. Será que os gentios eram salvos? Ou será que para eles serem salvos, eles precisavam fazer mais alguma coisa, como cumprir os preceitos, a lei de Moisés? É isso que nós vamos ver nesse parágrafo em Atos capítulo 15, versículos 6 a 21, e nós vamos ver que eles apresentam argumentos a favor de que sim, eles eram salvos. Então nós vamos ver quais são esses argumentos e como é que eles debatem sobre isso e como isso se aplica a nós. Então vamos ler Atos capítulo 15, versículos 6 a 21. Certeza da salvação. Será que os gentios eram salvos? É isso que eles estavam debatendo ali, sobre a certeza da salvação dos gentios. Gentios, vocês sabem, são todos aqueles que não são judeus, aqueles que não seguem a lei de Moisés, que não se submetem à lei de Moisés. Esses são os gentios aqui, nesse contexto. E então a gente vê eles debatendo ali se eles deviam ou não cumprir a lei de Moisés. Então esse era um verdadeiro concílio na igreja, Eles estavam reunidos ali em concílio para resolver questões polêmicas, questões que nós vamos fazer agora que os gentios estão entrando
para a nossa comunidade. E nós vamos dizer para eles que eles também precisam ser circuncidados, que eles também precisam seguir todas as cerimônias que nós seguimos, ou não. Então era esse o debate. E é claro, o Paulo e o Barnabé eram a favor de que os gentios não precisavam seguir as leis de Moisés, não precisavam se tornar judeus virtualmente, para que eles fossem salvos. E eles estavam então defendendo essa tese. Mas tinha outros ali, alguns fariseus que se converteram. Então, fariseus também se converteram. Não eram todos os fariseus que eram hipócritas, como Jesus falava, né? Jesus acusava os fariseus de serem hipócritas, mas é claro que dentre os fariseus, muitos ouviram essa repreensão de Jesus e se converteram. Mas alguns que estavam ali, por causa do hábito, por causa da sua... Você sabe que os fariseus eram muito zelosos, e Paulo ele fala sobre isso lá em Romanos, capítulos 9 a 11, quando ele fala exclusivamente sobre os judeus. Ele fala que os judeus são muito zelosos, e só que eles são zelosos de maneira errada, na coisa errada. Esse que é o problema, que eles não aceitaram a salvação pela graça. Mas esses que estavam ali no concílio, eles se converteram, eles já eram cristãos, mas eles queriam impor aos gentios, eles achavam que, segundo as Escrituras, eles também deveriam cumprir a lei de Moisés. E Paulo e Barnabé também, apesar de serem fariseus, pelo menos o Paulo, é certeza que era fariseu, ele era, como ele mesmo diz, fariseu dos fariseus, ele era líder dos fariseus, que se converteu também. Ele achava que não, porque, como o próprio Pedro disse, aqui no versículo 11, nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, os próprios judeus, segundo as palavras do próprio Pedro, aqui no concílio, foram salvos pela graça de Deus, não por cumprir a lei de Moisés. Então, esse era o debate. Então, os argumentos apresentados foram, nos versículos 6 a 11, nós temos esse primeiro argumento, que é a manifestação do Espírito Santo. Ora, eles foram salvos, sim, eles pode dizer que eles são salvos, nós podemos ter certeza da salvação deles, porque o Espírito Santo se manifestou. Esse era um argumento importante, e quem trouxe esse argumento foi o próprio Pedro. Ele contou a história de quando ele foi visitar o Cornélio, que era gentio, e era uma coisa inédita. Pedro não podia entrar e se reunir com os gentios, mas Deus é que mandou que ele fosse lá, e o Pedro então conta essa história, e ele fala que quando ele estava pregando ali para o Cornélio e para todos os seus familiares, seus amigos que estavam reunidos na sua casa, o Espírito Santo desceu e eles começaram a falar em línguas. Então foi uma manifestação do Espírito Santo ali, provando que eles estavam aceitos. Como Pedro disse, olha, Deus não fez distinção alguma entre nós, judeus, e os gentios. Eles não eram circuncidados, não guardavam a lei de Moisés, mas eles temiam a Deus e eles ouviram o Evangelho, porque Pedro foi lá falar o Evangelho para eles, foi falar-lhes de Jesus, e enquanto eles ouviram, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles falavam em línguas. Então este era um verdadeiro sinal, segundo o Pedro, era uma argumentação dizendo sim, eles são salvos, porque o Espírito Santo veio sobre eles, assim como sobre nós. E como ele sabe que o Espírito Santo veio sobre eles? É porque eles começaram a falar em outras línguas, assim como aconteceu no dia de Pentecostes, com todos os judeus que estavam reunidos em Jerusalém. Então quer dizer que, para que nós possamos ter certeza da nossa própria salvação, nós temos que falar em línguas também? Então, esse é uma controvérsia, não é? Acontece que o Espírito Santo não se manifesta somente
através de línguas. Ele pode se manifestar através de línguas, né, de falar em línguas estranhas, ou pode se manifestar também de outras maneiras. Isso tem exemplos em toda a Bíblia. No caso do Sansão, por exemplo, né? Como foi que Deus se manifestou em Sansão? Com força física, né, para derrotar os exércitos. Como foi que ele se manifestou em Davi? Davi escrevia salmos, né? Davi escreveu a maior parte dos salmos na Bíblia. Então o Espírito Santo se manifesta também de outras maneiras, mas ele tem que se manifestar. Uma das provas de que a pessoa é salva é que o Espírito Santo vai se manifestar através dele. Sobre o falar em línguas, que é um tema muito polêmico, porque muitas igrejas acreditam que é praticamente obrigatório, né, que a pessoa fale em línguas para mostrar que tem o Espírito Santo. Eu li um estudo da Sueli Carvalhais, da PUC. Ela foi publicado numa revista da PUC de São Paulo, em 2010, e ela, nesse artigo, ela fala da pesquisa que ela fez sobre o falar em línguas. O nome desse artigo, que está na revista lá da PUC, é Glossolalia, o dom includente do Espírito Santo. Glossolalia é um termo grego, né, que se refere ao falar em línguas. E eu achei interessante esse estudo porque ela mostra que o falar em línguas não é uma coisa nova, não é uma coisa que veio, por exemplo, com a igreja. Ela fala que no ano 1000 a.C., por exemplo, então a gente está falando aí do tempo de Davi, Salomão, né, naquele tempo ali, o deus Amon, que era um deus pagão, os adoradores do deus Amon ficavam possessos e começavam a falar em línguas, começavam a falar freneticamente em línguas. Então eles têm esses registros aí na arqueologia, mostrando isso. Então que já se falava em línguas já desde pelo menos 1000 a.C. E também o Platão, vocês sabem, é um pouco antes de Cristo, né? Se eu não estou enganado, se eu estiver enganado vocês me corrijam, mas ele era um pouco antes de Jesus, né? Que ele viveu. E o Platão também, ele conhecia que as pessoas falavam em línguas, ele comenta sobre isso em alguns dos seus escritos. E tem muitos outros exemplos, tem a profetisa de Delfos, né, do rei Delfos, do deus Delfos, e assim por diante. E depois de Cristo, né, nós temos o Irineu, em 150 depois de Cristo. O Irineu, vocês sabem, é um dos chamados pais da igreja, que tem aqueles escritos antigos que falam sobre as coisas na igreja. Ele registra, né, que outras pessoas falavam em línguas naquele tempo já. E também depois teve o movimento chamado montanista. Então tudo isso foi sucedendo aí na história da igreja. O próprio Tertuliano, ele aderiu a este falar em línguas, né, essa prática. E tivemos casos também depois, que nós conhecemos, só no século XII, ou seja, em 1100 e pouco depois de Cristo. Tem, por exemplo, o Pedro Valdo, bem conhecido reformador, né? A gente fala os pré-reformadores, né? Eram as reformas que ia se tentando fazer na igreja, mas que não vingaram, não deram certo. E Pedro Valdo era francês e ele começou um movimento chamado valdenses, né? Dos valdenses. Eles também falavam em línguas. E o próprio Zwinglio, ele viveu no tempo de Lutero. Ele é contemporâneo de Lutero, só que ele vivia na Suíça. Ele é um reformador suíço e então ele desenvolveu a reforma lá na Suíça, ao mesmo tempo em que Lutero estava desenvolvendo a reforma na Alemanha. Ele também reconhece a manifestação de línguas, e ele falava que as línguas
é um sinal dado ao crente como um sinal para o descrente, né? Que quando falava em línguas, isso era um sinal para aqueles descrentes. E aí tem o movimento pietista na Alemanha, no século XVII, e também no século XIX, vai aumentando essas manifestações. Teve um outro movimento chamado Profetas de Cevenes, também falavam em línguas, mas isso só realmente, o falar em línguas, ele, vamos dizer assim, estourou, né? Viralizou, como a gente costuma dizer hoje, viralizou no ano de 1900, né? Começando no ano de 1900 com o Seymour, William Joseph Seymour. Ele era aluno do Parham. O Parham, na verdade, é que começou nos Estados Unidos, nos estudos bíblicos que eles faziam, eles começaram a criar essa doutrina, e no final eles estabeleceram essa doutrina de que quem recebesse o Espírito Santo obrigatoriamente tinha que falar em línguas. Então essa doutrina começou lá com o Parham, no ano de 1900. E o seu aluno, um dos seus alunos, que é o Seymour, o famoso William Joseph Seymour, ele começou a pregar em todos os Estados Unidos essa doutrina, e na famosa rua Azusa é que esse movimento, né, lá nos Estados Unidos, era um prédio lá que era de uma indústria ou de um comércio ali que eles alugaram, começaram a se reunir ali e foi atraindo cada vez mais gente. Então é ali que começou o movimento pentecostal como nós o conhecemos hoje. Então é interessante a gente saber disso, né? Mas nós aqui, pelo menos na nossa igreja, nós não cremos que o falar em línguas é a única manifestação do Espírito Santo. Mas cremos sim que o Espírito Santo se manifesta, e que pode se manifestar em línguas, mas não necessariamente. E, aliás, ele se manifesta muito mais de outras formas do que no falar em línguas. Assim como Paulo sempre dizia, né, para os coríntios, é melhor você procurar outros dons, ter outros dons melhores, né? Ele fala do amor, ele fala das profecias, ele fala, em outro lugar, ele fala dos frutos do Espírito, que a gente conhece, e então tudo isso são manifestações do Espírito Santo. Então a gente pode dizer que uma das provas de que a pessoa é salva é que o Espírito Santo vai se manifestar através dele. Não necessariamente em línguas, mas naquele caso, né, o Pedro citou isso porque era importante que o Espírito Santo mostrasse que ele estava vindo. E uma maneira mais fácil dele fazer isso, né, era que as pessoas falassem em línguas. Mas você pode ler o Novo Testamento que nem todos que se converteram ali falavam em línguas. Senão, toda vez que alguém se convertesse, eles iam falar em línguas. E não era assim. O segundo argumento que foi dado ali naquela reunião, naquele concílio, a favor da certeza da salvação dos gentios, eram os sinais e prodígios que foram feitos. Isso vemos no versículo 12. No versículo 12, o Paulo e o Barnabé falaram para todos que estavam reunidos ali que Deus estava manifestando sinais e prodígios. Então eles falaram de quantas coisas Deus fez. E se a gente for ler o livro de Atos, a gente vai ver quantas coisas, não é? Eles ressuscitaram mortos, eles curaram coxos, né? Eles tinha um momento lá que eles falam que quando o Pedro passava, né, a própria sombra dele curava as pessoas, né? E tinha um momento em que eles pegavam o lenço do Paulo, né? O lenço que o Paulo enxugava o rosto, né? Eles pegavam o lenço, levavam até a pessoa doente, e a pessoa ficava curada. Isso aconteceu na Bíblia. E tem alguns pastores aí que se aproveitaram disso, né? E começaram a vender lenços aí para as pessoas se curarem, né? Mas não era assim. Paulo não vendia os lenços, né? Paulo com certeza seguia o que Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. Então, se você tem dom de curar, vai curando aí, né?
Vai curando as pessoas porque Deus te deu esse dom, mas dá de graça, né? De graça recebestes, de graça dai. Bom, mas eles falam então todos esses milagres, esses sinais, e eles apontam isso como prova de que os gentios realmente eram convertidos, porque Deus estava atuando em favor deles, Deus estava curando os gentios, Deus estava fazendo milagres ali. Como que a gente pode trazer isso para nós, né, para a nossa realidade? A gente sabe que quando nós oramos, o que diz lá junto com a oração do Pai Nosso, naquele contexto lá, Jesus fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aí ele dá alguns exemplos, ele fala: olha, se você tiver um amigo, e ele for lá te procurar à meia-noite, bater na sua porta, dizendo: amigo, me empresta 3 pães, porque um outro amigo chegou de viagem, eu não tenho nada para dar para ele, quebra esse galho aí. E você vai falar para o seu amigo: ah, não me perturba, porque eu já estou deitado, meus filhos já estão deitados, eu não posso me levantar. Jesus falou: não, você vai se levantar. Se você não se levantar porque ele é seu amigo, você vai se levantar porque ele está te perturbando, e vai dar tudo que ele precisa. Então ele está dizendo isso para mostrar, e Deus não vai fazer isso? Aí ele dá até o exemplo do pai, né, que se o filho pedir para um pai um ovo, ele vai dar um escorpião. Se ele pedir um pão, ele vai dar uma pedra. Se ele pedir um peixe, ele vai dar uma cobra. Não, né? Até as pessoas que são más, eles sabem dar boas coisas aos filhos. Quanto mais o Pai Celestial vai dar. Em um dos lugares ele fala coisas boas àqueles que lhe pediram, e em outro contexto, acho que é em Mateus, ele fala o Espírito Santo. Deus não, quanto mais Deus vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O João também fala, acho que é 2 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, se não me engano, versículos 2 a 5, fala que se nós cremos que ele, me ajuda aí, se nós cremos que ele nos dá aquilo que nós pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ajuda aí, procura aí, pode falar. Mas é mais ou menos isso que o João fala, né? Que é uma das certezas que nós temos de que Deus está conosco. Que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Agora está voltando à memória. E se nós sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, como que é? Estamos certos de que receberemos aquilo que nós pedimos. Mais ou menos isso aí, né? Então, mas é isso, o contexto é esse. Uma das provas que nós somos salvos é que Deus, ele opera milagres em nossas vidas. Que milagres? Cura do câncer, cura da paralisia, cura da vista, né? A Cleusa falou aí que, né, pelas orações a vista foi restaurada, né? É um milagre, não é? É um milagre. Por que não? A nossa vida é um milagre. Quando a gente coloca uma semente na terra, né, você coloca uma semente lá, aí você fica regando aquela semente, a semente começa a brotar e nascer folhas ali, isso não é um milagre? É um milagre, sim, né? Mas Deus está fazendo milagres o tempo todo. A nossa própria vida é um milagre, o fato de nós estarmos vivos. E quando nós pedimos as coisas e Deus responde, é um milagre, por mais simples que seja. O pastor Alden sempre nos ensinava, ele agia dessa forma, e ele nos ensinava que nós devíamos orar sempre por qualquer motivo. Se você perdeu o seu documento, se você perdeu uma chave, se você perdeu dinheiro, se você, né, qualquer coisa que aflige você, é importante para Deus. Se é importante para você, é importante para Deus. E ele nos ensinava a sempre anotar, né? Ele disse que tinha uma lista de orações que ele fazia, e quando era respondida, ele anotava lá que foi respondida. Então, isso não são milagres? São milagres, né? Existem milagres maiores, existem milagres menores. Mas, então, sinais e prodígios são um sinal da salvação, que Deus está atuando em favor dos seus filhos. Esse foi um argumento usado lá nesse concílio,
para provar a salvação dos gentios. E um terceiro argumento que foi usado está nos versículos 13 a 21. O terceiro argumento, eu acho que é o mais forte de todos, as profecias das Escrituras. As profecias das Escrituras provavam que os gentios eram salvos, que eles eram verdadeiramente salvos. Isso foi o próprio Tiago quem falou. O Tiago, irmão de Jesus, aquele que escreveu o livro de Tiago, não era o Tiago, irmão do João, que esse já tinha morrido, né? Então o Tiago estava se levantando ali como um líder na igreja, ele que estava liderando aquele concílio, aquela reunião, e ele falou que o que estava acontecendo estava de acordo com as profecias. Ele cita especificamente Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. Então ele cita um livro do Antigo Testamento, é um dos profetas menores, Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12, que fala, olha só como que o Tiago fala. Irmãos, eu estou lendo o versículo 13, Atos 15, 13. Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, e assim por diante. Versículo 16. Versículo 15. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Então aí ele cita Amós. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios. Então ele está dizendo que isso já estava previsto no Antigo Testamento. Ou seja, os profetas já estavam dizendo que os gentios seriam salvos, não somente os judeus. Então, esse é o argumento mais forte de todos, e com isso eles fecharam o concílio, confirmando que realmente os gentios eram salvos. Então, as palavras das Escrituras, essas não deixam nenhuma dúvida. Quando nós vamos preparar alguém para ser batizado aqui na igreja, nós costumamos dar aquele estudo que nós chamamos de os 7 passos da salvação. 7 passos para a salvação. Alguém se lembra? Todos aqui são batizados? Os membros da igreja aqui? Vocês lembram dos 7 passos? Você lembra, Sam? Não? Eu sou um pecador, esse é o primeiro passo, né? Eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador. Segundo, que eu mereço a morte. Terceiro, agora tem que lembrar, né? Senão vai ficar feio, né? Terceiro, Deus me ama. Tem que reconhecer que Deus me ama. O quarto, que Cristo morreu por mim, né? Então eu tenho que reconhecer essas 4 coisas. Aí vem minha responsabilidade. Tudo começa com A. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso aceitar o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. E eu tenho que acreditar que Ele me salvou. Então está aí os 7 passos, né? E quando a gente fala desse último passo, eu tenho que acreditar que Ele me salvou, a gente enfatiza sempre, a gente pergunta para a pessoa, você crê que é salvo? Você crê que vai para o céu quando você morrer? Ou quando Jesus vier te buscar? E é claro que a pessoa diz que sim, mas em que base? Qual é a sua base para você? O que confirma isso para você, né? Que você é salvo? E geralmente a resposta que as pessoas dão é porque eu senti uma coisa, né? Senti o meu coração queimar quando eu aceitei a Cristo. Eu sinto que Deus transformou a minha vida. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, né? E a gente fala, peraí, não é o sentimento que vai garantir, porque você pode sentir, mas não ser verdade. A gente sente um monte de coisa, não é? E tem gente que diz, por exemplo, que a dor é psicológica, né? Se você sente dor, para de pensar na dor, vai no shopping comprar algumas coisinhas lá, né? E a dor passa, porque ela é psicológica, né? Mas não é assim. Mas os sentimentos são importantes, os sentimentos, eles, de fato, eles autenticam muita coisa em nossas vidas, mas ele não pode ser a base da nossa salvação, da certeza da nossa salvação. Então, qual é a base? Então, nós falamos para eles, pega esses versículos aí e decora. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. O que diz?
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quem está falando isso? Jesus. É claro que ele está falando isso para a igreja de Laodiceia, no Apocalipse. Mas a gente pode aplicar para as nossas vidas. A nossa casa, a gente pode dizer que é o nosso coração. Jesus está batendo na porta do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta do seu coração. E o que ele diz? Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo, né? Vai cear. Ou seja, Jesus vai ter comunhão com você. Jesus vai entrar em sua casa. Então, se a gente considerar, por exemplo, que o nosso coração é a nossa casa, e que se a gente abre a porta do nosso coração, o que Jesus falou? Eu vou entrar, não é? Jesus não falou que vai entrar, ele não vai arrombar a porta e entrar. Ele só vai entrar se a gente abrir a porta. Mas se a gente abrir a porta, a gente tem que crer que Jesus vai cumprir o que ele prometeu, não é verdade? Então, essa é uma certeza. Nos dá a certeza da salvação e está baseado nas Escrituras. Se você não estiver satisfeito com isso, então decore João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então, Jesus está falando isso. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E se ainda assim não for suficiente, decora João 5,24. João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E a gente enfatiza esse passou. Está no passado. Ele já passou da morte para a vida. Ou seja, você já tem a salvação garantida. Por que você tem a salvação garantida? Porque você é bom? Porque você é bonito? Porque você vem nessa igreja? Não. É porque Jesus morreu na cruz para pagar os seus pecados. Mas esse ato de Jesus, de ter morrido na cruz para salvar os seus pecados, você precisa receber, você precisa crer. É a única condição. É a única condição. Você precisa crer. Porque quem não crê, Jesus mesmo disse, logo depois ele falar, aquele famoso versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Logo em seguida ele diz, aquele que crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então está tão claro nas Escrituras. Então isso pode servir como base para que você tenha certeza da sua salvação, porque não está baseado nos seus sentimentos, está baseado no que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus é perfeita. Se você crê nisto, você pode ter a certeza da salvação. Mas foi esse argumento que o Tiago usou. Ele disse, olha, está batendo aqui com o que as Escrituras dizem, porque a Escritura diz, né, ele pega lá o Antigo Testamento, fala do que o Amós disse, e ele poderia pegar outros trechos também, há outros trechos no Antigo Testamento que também falam sobre isso, que os gentios seriam salvos. E aí no final, então eles decidem que eles não deviam impor nenhum peso aos gentios que se convertiam. Porque ele disse, olha, esses preceitos, essas leis que Moisés nos deixou, isso é tão pesado que nós mesmos não podemos suportar. E nós vamos colocar isso nas costas deles. Né? O Pedro, ele falou, né, ali, nós vimos ele falando, que eles são salvos pela graça, assim como os gentios. Que não é por causa deles cumprirem as leis de Moisés que eles são salvos. Então, eles só deram 4 recomendações para eles, que era se abster dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, de comer carne de animais sufocados, ou seja, os judeus fazem isso até hoje, né? Quando eles matam os animais para comer, eles não deixam que o animal seja morto sem derramar sangue. Quando eu era adolescente,
ia visitar meus tios numa fazenda, que eles moravam numa fazenda, um dia eles deixaram matar um frango, né? Eu fiquei traumatizado, mas eu corri atrás do frango, peguei o frango, matei o frango, e eu acho que eu não quis comer aquele frango, eu não lembro, mas eu acho que eu não quis nem comer. Mas a minha mãe, ela era da Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová, eles seguem algumas coisas dessas, né, à risca. Já nós, os crentes comuns, vamos dizer assim, né, nós não nos importamos tanto com isso, mas é um bom princípio, né? Disso não depende a nossa salvação. Mas aqueles que dizem que se você comer carne sufocada, né, você vai morrer ou você vai perder a salvação, não é verdade, né? A Bíblia não fala isso. Mas essa era a recomendação, e minha mãe então dizia, olha, para você matar o frango, você tem que usar um outro método, né? E o método era cortar, né? Cortar o pescoço dele. Então dá dó, né? Uma vez eu matei uma assim também. Eu tive que matar uma assim também, né? Então você corta e o frango, coitado, né? Fica todo correndo lá ainda, né? Com um pouco de vida que lhe resta, né? Até esgotar todo o sangue. Mas então é isso, né? Que eles estão dizendo. Não é para comer, inclusive quando eles compram carnes, né? Aqui do Brasil, por exemplo, eles importam carnes do Brasil, os judeus ortodoxos, pelo menos, né? Eles mandam aqui um emissário para ver como é que está sendo morto, né? Porque você sabe que nos frigoríficos eles matam os bois com um tiro ou uma martelada na cabeça, né? Então isso, se ele morre dessa forma, o sangue se espalha pela carne. Então eles não querem que seja assim, eles querem que degola mesmo, né? Degola o animal, deixa o sangue derramar. Então é isso que eles estão falando. Então deram essas recomendações para eles, né? E não era para comer o sangue e tudo isso. Agora, essas recomendações, então, quer dizer que servem para nós, gentios, que não somos judeus, né? Nós devemos seguir isso também? Bom, ele não disse que era obrigatório, né? Ele disse, vocês vão fazer bem se vocês seguirem essas coisas. Então, eu acho que imagino que foi a coisa que apareceu na cabeça deles, né? Mas coisas importantes, é claro, como se manter longe, né, de relações sexuais ilícitas, e isso eu acho que é uma das coisas mais importantes. E essa lista que ele deu não é uma lista que a gente costuma dizer lista exaustiva, ou seja, não é só isso, né? Tem muito mais coisas, e o Paulo, nos seus ensinos, ele vai mostrando tudo que nós devemos guardar, né? Por exemplo, devemos obedecer às autoridades, devemos guardar um dia da semana, que não seja necessariamente o sábado, né? Mas devemos guardar, e todas essas coisas, todas essas recomendações, é bom nós guardarmos. Mas não é disso que depende a nossa salvação. A nossa salvação está em que Jesus derramou o seu sangue, pagou os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, irmãos, você tem certeza da sua salvação? Se você não tem certeza, então hoje é um dia especial, né? Um dia, como a palavra de Deus diz, né? Hoje é o momento oportuno, hoje é o dia da salvação. Paulo fala isso citando um cântico, né? que eles tinham. Nós podemos manifestar a nossa fé em Jesus através de uma oração, uma simples oração, né? Mostrando que Deus, que crê em Jesus e que Jesus nos salvou, e nós queremos receber essa salvação. Esta oração não são palavras mágicas, não são palavras escolhidas, né? Mas é o que está no seu coração. Você pode falar com Ele e aí você pode ter certeza da salvação. Por quê? Porque isso não depende de você. Quando eu aceitei Jesus, quando eu me ajoelhei e orei pedindo para Jesus entrar no meu coração, eu me levantei com uma dúvida, com uma grande dúvida. E a dúvida é, será que eu vou me manter fiel? Isso já faz 40 anos, mais ou menos. Agora você já esqueceu. Será que eu vou me manter fiel? E eu me mantive relativamente fiel, né? Eu estou aqui até hoje. E eu estou
com Deus. Eu fui sempre 100% fiel? Não, não fui. Porque nós somos pecadores, nós continuamos sendo pecadores. Mas Deus é que garante a fidelidade. Deus é que garante a nossa salvação. É por isso que nós podemos ter certeza. Baseado nas Escrituras, por exemplo, nesses versículos que nós falamos aqui e muitas outras passagens das Escrituras. Mas o maior certeza que nós podemos ter é quando Jesus fala em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus está dizendo que para você ser salvo, você tem que perseverar até o fim? Pode ser. Mas ele também pode estar dizendo que aquele que perseverar até o fim, isto mostra que ele realmente era salvo. Ou seja, aqueles que são salvos, aqueles que ele salvou por seu sangue, porque nós não sabemos, nós estamos falando aqui hoje, né? Da boca para fora, qualquer um pode dizer que é salvo. Da boca para fora, qualquer um pode dizer, mas por dentro, é só Deus que sabe. Só você e Deus é que sabe. Então, se você crê em Jesus, se você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar, então você tem a salvação. É isso que a palavra de Deus diz. E se você tem dúvida, ore de novo, né? Fale com Deus novamente e peça para Ele colocar isso no seu coração. E se você perseverar até o fim, então é sinal que você é salvo, certo? Porque é isso que Jesus disse. Aquele que for salvo, ele vai perseverar até o fim, inclusive no contexto de grandes tribulações. Se você permanece fiel, mesmo passando por tribulações, é uma prova maior ainda de que você é salvo. Amém? Todos nós possamos ter a certeza da salvação. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, pode falar comigo depois e vamos orar juntos, né? Então, vamos orar agora, vamos ficar de pé.